Graça e paz, igreja. É uma alegria, um privilégio, também sempre uma grande responsabilidade compartilhar a palavra de Deus. Quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz. Conheci tanta gente, já escutei tanto nome, já esqueci uma porção deles. Um ou outro eu estou lembrando ainda, mas queria agradecer a oportunidade. A Carla me convidou ali, entrou em contato, queria agradecer a oportunidade. Pastor Fernando, muito obrigado. Uma alegria estar com os irmãos hoje aqui. E eu quero compartilhar algo da palavra de Deus com vocês. E quero fazer isso a partir do texto de Tito, capítulo 3, versículo 3. Qual é o texto de hoje? Tito 3, a partir do 3. Tito 3, a partir do 3. Se você estiver com a sua Bíblia aberta. Tito 3, 3. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 5. Tito 3, 3. Se vocês encontraram, digam amém. Diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Versículo 4. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, a saber, Jesus Cristo, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, devido à sua graça, à sua bondade, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Repete comigo: pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a minha mãe tem 80 anos. 80 anos. E essa igreja está celebrando 90 anos. Quando eu fiquei sabendo essa notícia, naquele mesmo momento os meus olhos encheram de lágrimas e eu fiquei emocionado. Porque eu sou alguém que acredita o que a palavra de Deus diz lá em Salmo 145, 4, que de geração em geração, uma geração contará a outra geração os teus feitos grandiosos. E quando eu ouço que uma igreja tem 90 anos, eu sei que de geração em geração, a palavra de Deus tem sido proclamada, o Espírito Santo tem regenerado vidas e renovado vidas de geração em geração. A minha mãezinha tem 80 anos, e recentemente eu levei ela para casa. Ela mora em São Bernardo do Campo, e eu moro no interior, numa pequena cidade, e quando estava levando ela para casa, conversando com ela, ela me contou que há 75 anos atrás, ela frequentava a escola bíblica dominical de uma igreja numa cidade chamada Rancharia, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Rancharia. Naquela época a igreja tinha 3 anos. E eu entrei em contato com eles, eles estavam fazendo 78 anos nesse ano aqui. Quanto tempo! E logo depois de toda essa história, eu recebi a notícia que vocês estão fazendo 90 anos. Irmãos, é motivo de se alegrar, é motivo de olhar para o retrovisor do carro e ver quantas coisas passaram. Certamente tivemos como igreja, e eu estou me incluindo aqui, tivemos lutas, tivemos adversidades, tribulações, sim ou não? Mas tudo isso não pode ser comparado com a grandeza que nos espera no céu. É por isso que nós fechamos muitas vezes os olhos para as coisas que vemos, e abrimos para que não vemos, porque as coisas que vemos são passageiras, mas as que não vemos são eternas. E eu tenho certeza que muita coisa passou, muito desafio.
Talvez pastores que passaram aqui, talvez tiveram vontade de desistir no meio do caminho. Mas certa feita não foram mantidos pela força do braço, mas foram mantidos pelo poder que há na palavra de Deus e pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, porque Ele nos alcançou e nos salvou, e é por Ele que nós somos regenerados e renovados. Se eu pudesse dar um título à palavra de hoje, eu daria que a restauração da presença do Espírito Santo na nossa casa. Irmãos, nós precisamos ter plena consciência que o nosso caminhar nesse tempo precisa ser debaixo da direção, da autoridade e do poder do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ela nos diz que é o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. E é o Espírito Santo que nos regenera e também que nos renova. Quantos estão comigo até aqui? Digam amém. E eu quero pensar sobre isso, sobre a restauração. Por que, pastor, restauração? Porque, irmãos, sem exceção, eu não estou pregando aqui para pessoas perfeitas. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão lutando para estarem diante da presença de Deus. Eu não estou pregando aqui para pessoas que são religiosas e olham para si mesmo e pensam que são melhores que outros. Não, irmãos, eu estou pregando aqui para pessoas que são dependentes da ação de Deus, do poder de Deus, e que precisam desesperadamente todos os dias do poder de Deus e da presença de Deus. Eu estou pregando aqui para pessoas que entenderam a necessidade da dependência do Espírito Santo, porque foi o próprio Senhor Jesus que diz que sem Ele nada podemos fazer. E pensando nisso, eu quero olhar para um texto do Antigo Testamento, e eu quero olhar para uma família do Antigo Testamento, e olhar para aprender com os erros dessa família. Sabe, irmãos, às vezes precisamos olhar para a história que ficou para trás dos erros passados, para a gente construir um futuro sem erros. Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá agora, indo para trás, lá em 1 Samuel, se você puder abrir lá, 1 Samuel, capítulo 4. Eu não sei como é a dinâmica de vocês aqui, né? Eu costumo ler bastante textos, então tenham paciência com o pastor. Você pode dizer um amém? Tenham paciência comigo. 1 Samuel é Antigo Testamento, irmãos? Antigo Testamento, amém, glória a Deus. 1 Samuel capítulo 4. Se eu fiz uma pequena piada, é que eu já estou me sentindo mais confortável. Mas nesse texto, nós vemos a história de uma família, de um sacerdote chamado Eli. E talvez você já conheça a história. Quem aqui já ouviu a história do sacerdote Eli? Levante a mão para eu ver. Olha quanta gente. Mas quando eu dou um passo para trás ainda, volta um pouquinho para trás, no capítulo 2, a palavra de Deus diz lá no primeiro versículo, no versículo 12, de 1 Samuel 2, 12, diz assim: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. O texto começa falando de uma família onde os filhos eram ímpios, praticavam maldade, não viviam a sua vida conforme uma perspectiva que Deus estava dentro, mas viviam ao seu próprio gosto e não conheciam a Deus. E eu e você precisamos entender que o livro de 1 Samuel conta, principalmente nesse início, uma transição. O tempo de juízes está acabando, está entrando o tempo da monarquia. Há uma grande reforma, como a sociedade está sendo organizada, mas temos um problema crucial dentro desta família. É uma família de sacerdotes, inclusive.
Só que os problemas, irmãos, nunca acontecem de uma hora para outra. A gente precisa entender que os problemas, por vezes, perpetuam por muito tempo. E a misericórdia de Deus está nos alcançando todos os dias. Porque quando eu olho para esse texto, eu vejo que todo o período de Juízes foi um ciclo de falhas. Nós estamos terminando o período de Juízes aqui, mas foi um período de falhas, erros. E sabe qual foi o principal erro que a gente pode ver no livro de Juízes? Se você for lá, volta mais um pouquinho para trás. Se for lá, Juízes 2:10, está escrito assim: depois de toda aquela geração, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Irmãos, quando Josué conquista a terra prometida, distribui a terra, antes do período de Juízes, ele faz aquela declaração famosa que eu e você conhecemos. O povo já estava se desviando para a idolatria, indo para os caminhos que não agradam o Senhor, e Josué diz: eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Mas passa uma geração, e a próxima geração, o texto bíblico diz que não conhecia o Senhor. E aqui vai um lembrete para mim e para você, que nós precisamos sim fazer declarações de fé. Sim ou não, irmãos? Nós precisamos sim declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas as minhas ações, as minhas atitudes, o meu andar, tem que ser em cima da palavra na qual eu declarei a minha fé. E por incrível que pareça, a próxima geração já não conhecia o Senhor. Cerca de 300 a 350 anos passou, e estava lá uma outra família, a família do sacerdote Eli. Volta lá em 1 Samuel capítulo 2. E diz o texto que eles não conheciam o Senhor. Não conheciam o Senhor. E sabe, meus irmãos, estou vendo um casal aqui com um bebezinho aqui, ó. Olha lá que lindo. Não sei se é uma menina, acho que é uma menina. Uma menina. A responsabilidade de fazer com que os nossos filhos conheçam a Deus é dos pais. Intransferível. Intransferível. A igreja ajuda, sim ou não? Sim. Às vezes uma escola convence com isso. Obrigado. Mas a responsabilidade é dos pais. A responsabilidade dos pais. Anunciar as grandezas. Salmos 75, eu não ocultarei da próxima geração os grandes feitos do Senhor. E eu e você precisamos sim declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas nós também precisamos assumir que eu sou aquele que seria o primeiro a apresentar o Senhor aos nossos filhos. É uma fé que está acompanhada de obediência. Quem está comigo até aqui, diga amém. Mas os filhos de Eli, por não conhecerem a Deus, pecaram desastrosamente. Eles não estavam nem aí com as ofertas que eram levadas ao templo. Eles se prostituíram com mulheres que estavam na porta de entrada e serviam ao Senhor na entrada do templo. Eles tratavam as coisas sagradas como com desprezo. E o seu pai Eli até o repreendeu, porque ouviu falar que os seus filhos estavam tendo relações sexuais ilícitas com essas mulheres que estavam servindo na entrada do templo. O sacerdote Eli ouviu isso e até os repreendeu. Mas os filhos, sabe o que é isso? Deram de ombro, não ouviram, não acolheram a repreensão, e seguiram, e caminharam. E Eli não tomou uma atitude talvez mais enérgica, aonde deveria, porque Deus vai até Eli e repreende Eli. Eli, por que você não faz alguma coisa, Eli? Porque a responsabilidade é dos pais, irmãos.
Outro dia me perguntaram, pastor, se meu filho tem 13 anos e não quer ir na igreja, o que eu faço? Ele não tem idade para querer ou não querer. Simplesmente leva ele, né? Agora, se você der toda a liberdade para o seu filho fazer o que ele quer, possivelmente a gente vai se tornar pais omissos em relação à responsabilidade que Deus nos deu. Quem está comigo aqui ainda? Não muda de canal, vem comigo aqui um pouco mais. Mas essa família, por conta do pecado dos filhos e do pecado do seu pai, foi destruída. E a consequência chegou. A conta sempre chega, meus irmãos. Eles decidiram viver afastados de Deus e a conta chegou. E quando eu vou no capítulo 4, então, diz o texto bíblico, logo no início do capítulo 4, eu não vou ler todos os textos para não ficar tão cansativo, irmãos, mas diz que eles vão para a guerra e eles perdem. Os israelitas vão para a guerra, Ofni e Finéias, que são os filhos do sacerdote Eli, vão para a guerra e perdem. Naquele dia, muitos homens morrem. Então eles têm uma ideia. Nós perdemos a guerra porque a presença do nosso Deus não está conosco. Eles disseram para si mesmos. Então vamos buscar a arca da aliança, para que junto com a arca da aliança, nós possamos vencer os filisteus. Eles perderam essa primeira batalha num lugar chamado Ebenezer. Então eles têm essa ideia, porque no Antigo Testamento, meus irmãos, a arca da aliança representava, diga representava, a presença de Deus no meio do seu povo. E quando pensavam na arca, no tabernáculo, pensavam que ali estava a habitação de Deus. Na arca e no tabernáculo, Deus tabernaculava. Vamos trazer a arca da aliança e venceremos então. Pensaram eles. E trouxeram a arca da aliança. E perderam novamente. Desastrosamente, devastadoramente. 30 mil homens morrem. A arca é capturada, levada pelos filisteus. E Ofni e Finéias morrem. E nesse momento, amados e queridos, eles trouxeram a arca de Deus, mas não trouxeram o Deus da arca. Eu vou repetir isso para você gravar. Eles levaram ao campo de batalha a arca de Deus, mas não levaram o Deus da arca. Porque a arca era um símbolo da presença de Deus. Mas irmãos, por conta do pecado da casa de Eli, a presença de Deus já não habitava mais com eles. Aquela família é destruída naquele dia. Um mensageiro chega para dar a notícia ao sacerdote Eli, e quando ele escuta que a arca foi levada, que os seus filhos foram mortos, ele cai da cadeira e morre também. A destruição parece que não tem fim. E a sua nora, esposa de Finéias, nora do sacerdote Eli, estava grávida. Chega a hora do parto naquele momento, por conta da intensidade das emoções, ela dá luz a um menino e morre também no parto. E ela dá o nome para aquele menino de Icabode, que significa a glória de Deus se foi de Israel. A arca foi levada, e a glória e a presença de Deus foi junto com a arca. Houve destruição naquela família, mas aquela mulher pensou, de todas as destruições, a mais profunda é a presença de Deus se foi. E essa história é uma história triste, que começa naquele lugar, uma derrota, naquele lugar chamado Ebenezer, e termina com o nome desta criança, Icabode. A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Naquele tempo, meus irmãos, os nomes que eram dados às crianças tinham significado. Quando eu dei o nome para o meu filho Natan e para o outro também, tem significado. Eu peguei o Natan bem pequenininho no colo, dentro da maternidade. Assim como eu estou falando, porque eu sou um cara grandão, né? Uma criança pequenininha, cabe aqui em 2 mãos minhas assim. E eu carregando o Natan, e disse assim, seu nome será Natan. Ele nem estava olhando para mim, acho que estava dormindo. Seu nome será Natan, em voz alta.
porque você será corajoso para confrontar o pecado do rei. Porque nós precisamos, irmãos, entender que nós pais temos autoridade espiritual para os nossos filhos. E eu sei que sobre a vida do meu filho Natan paira um plano de Deus de se tornar um homem muito corajoso, a ponto de confrontar o pecado do rei. Eu imagino que Natan ficou lá, quando confrontou o rei Davi, ficou com receio. Mas o nome foi dado aqui, Icabode, a glória se foi. História triste, né, irmãos? Sim ou não? Mas Deus, Ele não esquece do seu povo. Você pode dizer amém para isso? A misericórdia do Senhor dura para sempre. Aliás, se nós estamos de pé aqui hoje, nós, essa turminha aqui, é porque a misericórdia do Senhor paira sobre as nossas vidas. E a misericórdia do Senhor pairou sobre a nação de Israel. A arca foi levada, tem uma história toda de retorno da arca, mas se você for no capítulo 7, vai no capítulo 7. Aqui nós começamos a ver uma história de restauração. Mas antes disso, deixa eu ler uma coisa para vocês. Segura o seu dedo aí, não precisa ir. Deixa eu voltar em Tito 3. Deixa eu ler de novo o texto. Tito é Novo Testamento, né? Diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. É o que estava acontecendo, irmãos, com esta casa, esta família. Vivendo em caminhos que não agradam a Deus e sendo detestáveis uns aos outros. Mas no capítulo 7, o amor de Deus se revela. A arca já está em território dos israelitas, num lugar chamado Kiriat Jearim. E o povo, depois de 20 anos, diga 20 anos, 20 anos distante de Deus, 20 anos sofrendo, 20 anos sobre um outro domínio, um domínio de um outro governo, eles começam a retornar ao Senhor. Retornar ao Senhor. E o texto vai nos dizer então que Samuel, que antes era uma criança e agora, depois de 20 anos, já era um adulto e confirmado na nação de Israel como sacerdote, juiz e profeta, diz que ele, olhando aquela situação, ele faz uma proclamação de arrependimento. Ele diz assim no versículo 2: a arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estranhos e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Há uma mensagem clamando para o povo se arrepender, abandonar a idolatria e voltar com exclusividade ao Senhor, o nosso Deus. Há uma proclamação e o povo responde a essa proclamação. Eles fazem um jejum, eles confessam os seus pecados, derramam água numa expressão de contrição. E depois que isso acontece, meus irmãos, uma resposta de arrependimento. Diz o texto que Samuel pega um cordeiro que ainda mamava e o sacrifica para a expiação dos pecados. 3 coisas acontecem aqui: uma mensagem chamando para arrependimento e fé, um ato de arrependimento e a execução de um cordeiro para expiação de pecados. 3 coisas acontecem. E depois que essas 3 coisas acontecem, diz o texto bíblico, eu quero que você olhe comigo aqui.
Vamos ler no versículo 10, 7 e 10, diz assim: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximavam para combater. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Dessa vez, meus irmãos, a arca da aliança não estava no campo de batalha. A arca de Deus não estava no campo de batalha, mas o Deus da arca estava. O Deus da arca trovejou. A presença de Deus foi restaurada. Antes tinha sido perdida, mas com arrependimento, fé e com a expiação dos pecados, a restauração da presença de Deus naquela batalha aconteceu. O Senhor trovejou e a vitória chegou. A vitória não está no nosso braço. A vitória não está, meus irmãos, na estratégia humana que nós podemos bolar. Deus vai usar essas coisas, sim ou não? Mas, irmãos, sem Deus, nada podemos fazer. Eu tenho 48 anos, olha para mim. Não parece, né? Eu sei que não parece. Eu sei que você está olhando, você já deu um sorriso. Você deve achar que eu devo ter uns 38 no máximo, 37. Mas não, eu já tenho 48 anos. E quando a gente vai ficando mais velho, tem coisas que a gente vai se cansando. E uma das coisas que eu já estou cansado é de tentar fazer coisas sem a presença de Deus. Eu já estou cansado de fazer coisas na força do meu braço. Se o Senhor não for à minha frente, eu nem quero ir. Eu quero ser um cooperador daquilo que Deus está fazendo. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para fazer aquilo que Ele quer fazer. E não as ideias mirabolantes e maravilhosas que talvez eu tenha, talvez você tenha também. Sem Ele nada podemos fazer. Mas naquele dia Ele trovejou. A presença de Deus foi restaurada. E a vitória chegou. Quem pode dizer amém para isso? Vamos voltar para Tito lá agora. Tito 3. Aquele relógio ali é o tempo que eu tenho ou não? É o tempo do culto todo? Não? Eu não vou demorar muito mais. No versículo 4 diz: mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por conta dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Irmãos, isso aconteceu lá em Israel. A bondade de Deus se manifestou, não pelos atos de justiça dos israelitas, mas pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. Mais uma vez se renovou. Os pecados foram expiados porque um cordeiro foi imolado. E eles atenderam com fé naquilo que estava sendo feito. Irmãos, o que foi feito lá é o que está escrito em Marcos 1,15. Que Jesus saiu proclamando uma mensagem: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, se arrependam e creiam na boa notícia. Irmãos, a restauração que cada um de nós precisa nas nossas casas, começa no Evangelho, começa em Cristo Jesus, começa a gente construindo tudo em cima da rocha. Ele é a rocha. Quando eles tiveram aquela vitória, colocaram uma pedra para marcar o território, dizendo: nós avançamos até aqui, esse território é nosso. Colocou aquela pedra entre Mispá e Sem, e o nome da pedra é Ebenezer, que significa até aqui o Senhor nos ajudou, que significa pedra que ajuda. Jesus Cristo é a nossa pedra, Ele é a nossa rocha, é Ele que nos ajuda. Tudo o que nós precisamos construir, e a restauração que Deus quer plenamente na nossa casa, começa nele, porque tudo é dele, por Ele e para Ele. Tudo nele, o Evangelho. Irmãos, o Evangelho não é aquilo que você faz para Deus.
mas é o que Ele fez por você. O Evangelho não é apenas o seu comportamento ajustado por uma lista de regras da religião. O Evangelho é o poder de Deus agindo na sua vida, fazendo de você, a sua casa, uma nova criatura, trazendo sobre você, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, o poder de Deus, regenerando e renovando pelo poder do Espírito Santo. Cada vez que o tempo passa, mais eu tenho convicção que nós precisamos estar mergulhados, por assim dizer, na palavra de Deus, na presença de Deus. Não dá para a gente prosseguir sem a presença de Deus. Agora, quando eu vou aqui em 2 Coríntios, vai em 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, capítulo 4. A palavra de Deus vai dizer que nós somos vasos de barro, mas temos um tesouro precioso dentro de nós. Mas no versículo 16 ele diz assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. A presença de Deus nas nossas vidas nos renovam dia após dia. Não há um dia que a gente consiga se manter de pé sem a presença de Deus. A nossa força, irmãos, não está na nossa capacidade intelectual, ou no dinheiro que a gente tem no banco, ou nos nossos talentos. Está em Cristo Jesus. Está nele, está na presença de Deus. Irmãos, depois da nossa salvação, qual é a maior bênção que Deus nos deu, senão a própria presença dele? Uma vez perguntaram para um ateu: o que te chama mais atenção na fé cristã? E ele disse: o que me chama mais atenção é que o seu Deus agora habita em você. Eu não acredito nisso, mas ele diz isso. Você acredita que Deus mudou de endereço? Que Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas? Ele não habita mais no tabernáculo? Ele não habita mais no templo? Mas Ele escolheu habitar em mim e em você. Ele escolheu habitar entre nós. Nós somos as pedras vivas do templo de Deus. Aí você olha para você e fala: meu Deus, será? Você crê que Deus habita em você? Creia nisso, meu irmão. O apóstolo Paulo diz em Efésios: eu oro, Efésios, para que os olhos do vosso coração sejam abertos, para que vocês possam compreender a grandeza do poder de Deus que habita em vocês. Porque exercendo esse poder, Cristo Jesus foi ressuscitado dos mortos. É a presença de Deus nas nossas vidas. Agora, o quanto que nós temos valorizado isso? O quanto que nós temos nos apaixonado ou nos dedicado à presença de Deus? Sim ou não? Irmãos, aquela religião que Ofni e Finéias estavam fazendo funcionava, tinha templo, tinha culto, tinha oferta, mas não tinha presença. Nós estamos aqui nesse lugar maravilhoso, você está aqui, povo de Deus maravilhoso, mas me permita fazer uma provocação. A pergunta é: como está lá na sua casa? A presença de Deus que está aqui, está lá também. A palavra que é lida aqui, é lida lá também. As orações que são feitas aqui, são feitas lá também. A graça e o perdão que é oferecido aqui, é oferecido lá também ao seu filho. Talvez quando cometeu um erro. Às vezes nós pais somos tão duros com os nossos filhos, autoritários, queremos que eles sejam crianças perfeitas, e às vezes tão religiosos, não vemos que nós mesmos não somos perfeitos, não é verdade? Eu me lembro uma vez quando eu era mais jovem, e eu estava repreendendo um dos meus filhos, e depois Deus me levou
para ler um texto em Mateus, o chamado de Levi, e Levi atendeu aquele chamado imediatamente, sem titubear. E eu muitas vezes não consigo fazer isso. Eu muitas vezes sou aquele que, sabe, não consigo obedecer de primeira. Mas eu estava querendo que o meu filho me obedecesse de primeira, sem titubear. Isso aí, você sabe. Sem duvidar, sem pensar duas vezes. Mas a graça tem que estar na nossa casa. A graça tem que estar no nosso lar. Talvez o pai precisa chegar para o filho e falar para ele que ele é um pecador tanto quanto o filho. Não contar só as vitórias, mas contar as derrotas também. Talvez quando errar, voltar para o filho e pedir perdão para o filho. Porque fazendo estas coisas na nossa casa, a presença de Deus, ela é renovada. Quem aqui já se rendeu a Jesus Cristo? Levante a mão. Se você já se rendeu a Jesus Cristo, Deus mora em você. Ele habita na sua casa. Você pode dizer amém? Mas todos os dias, você precisa renovar a presença de Deus nele, na sua casa. Todos os dias. Passamos por tribulações, passamos por desafios na nossa casa, somos espremidos, mas a renovação da presença do Espírito Santo tem que acontecer diariamente. E quando eu olho, e é o último texto que eu vou ler aqui, irmãos, e eu já estou encerrando, quando eu olho em Efésios, para tentar ser prático para vocês, a nossa dinâmica de vida, ela precisa levar em conta que nós temos a capacidade de entristecer o Espírito Santo. É isso que o texto diz em Efésios: não entristeçais o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é a marca sobre as nossas vidas, é o selo, é a autoridade, Ele tem nos guardado, mas nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Nesse texto de Efésios, o apóstolo Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo, mas no capítulo 5 ele diz, encham-se do Espírito Santo. Ele não termina só no entristeçais, ele diz encham do Espírito Santo. E você vai perceber que nesse capítulo 4, 5, 6, tem diversas coisas que a gente tem que parar de fazer e coisas que a gente tem que fazer. Se eu pegar aqui no versículo 31, por exemplo, diz assim, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Coisas para a gente parar de fazer e coisas para a gente fazer. Ira, indignação. Se eu perguntar aqui, talvez você tenha coragem de levantar a mão, talvez não. Mas você, por vezes, fica irado na sua casa. Né? E o texto diz, livrem-se de toda a ira. Porque a ira dos homens não pode trazer a justiça de Deus. E às vezes a gente pensa que o pecado é matar, roubar e se prostituir. Mas para nós é chamado viver a doçura do Espírito Santo. Livrem-se de toda a ira e indignação. Eu por vezes, irmãos, eu fico irritado, eu fico irado. Os meus filhos também. Fico ou não fico, Natan? Fico. Às vezes transborda. E às vezes eu erro. Eu não tenho vergonha de confessar o meu pecado. Eu não sou um pastor perfeito. Eu não sou um pai perfeito. E quando eu erro, eu tenho que ir lá e me humilhar e pedir perdão a Ele. E já fiz algumas vezes isso. Mas irmãos, a gente precisa colocar o problema na mesa, sabe? O problema na mesa, da ira, da indignação, da falta de perdão. Da falta de perdão. O perdão é tão difícil lidar com ele. Às vezes a gente se preocupa com aquela pessoa que cometeu um pecado gigantesco conosco.
perdoamos e tal, mas esquecemos às vezes daquelas pequenas ofensas que acontecem todos os dias na nossa casa. Talvez marido com esposa, pai com filho, filho com pai. E é por isso que Jesus falou que o perdão tem que ser 70 vezes 7. Porque a gente tem que perdoar todo dia. Você fica ofendido com coisas que acontecem na sua casa? Levante a mão, deixa eu ver. Fica. E o que a gente faz? A gente entulha. É verdade ou não? A gente entulha. E daqui a pouco está com o bico desse tamanho, não quer falar com o marido. Não pode nem olhar, o filho piscou, você já está lá, derramando a sua ira. Por quê? Por conta da falta de perdão, irmãos. Quem está comigo aqui, diga amém. E às vezes é uma coisa que exige disciplina da nossa parte. Levar os pés de Jesus. Eu tive um chefe, escuta essa, pastor Fernando. Tive um chefe, que eu já tive que perdoar ele, sei lá, 7, 8 vezes, no mesmo dia. Eu entrava numa reunião, o cara me esfolava, eu saía, ia para o banheiro perdoar, orar perdoando. Porque se eu não fizesse isso, eu acho que eu pegava ele pelo pescoço. É assim, irmãos. Perdão, 70 vezes 7. O texto vai dizer aqui, ó, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. É importantíssimo, irmãos, não entristecer o Espírito Santo, mas é importantíssimo a gente se encher do Espírito Santo. Se encher. Olha o que o texto diz. Deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós cantamos e louvamos a Deus aqui, sim ou não? Talvez você creu que a presença de Deus estava aqui, mas talvez você até sentiu. Alguém sentiu a presença de Deus quando nós estávamos cantando? Levante a mão. Olha só, eu percebi a presença de Deus. Porque quando a gente canta, a gente louva, a gente adora, a presença de Deus começa a se encher, a gente faz o trono para Ele vir. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor. Você tem cantado e louvado a Deus na sua casa? Lavado a louça lá e louvando a Deus? Você tem feito isso? Você não está fazendo? Faz isso, começa a fazer. Mas também parar um tempo e louvar a Deus de todo o coração. E para terminar, último texto aqui, ó, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a gratidão é uma das coisas mais importantes para o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós estamos cercados de conforto, e quando falta um pouquinho do conforto que a gente está acostumado, a gente começa o quê? A reclamar. Ah, mas não tem aquela cebola que tinha lá no Egito. Murmurar, reclamar. Você já parou para perceber o quanto que a gente tem facilidade para reclamar, meus irmãos? Gratidão é o contrário de murmuração. Gratidão a gente faz por tudo. Senhor, obrigado por este alimento. Como que nós oramos? Graças te damos. Por que nós damos graças? Porque reconhecemos que não temos aquele alimento por conta da força do nosso braço. É por graças a Deus. E ações de graças devem romper o nosso dia. De vez reclamar, agradecer. Agradecer, se encher da palavra de Deus, louvar a Deus, perdoar, se livrar da ira, da indignação. Aquele que mentia não mente mais, agora diz a verdade. Aquele que roubava não rouba mais, agora sim trabalha, ganha dinheiro e inclusive age com generosidade para o outro, para com o outro. Não permita que a ira deite-se sobre o sol. Lance embora a ira. E assim, meus irmãos, nós vamos sendo renovados dia após dia. A gente é renovado coletivamente, sim ou não? Mas eu não estou falando da renovação coletiva, eu estou falando da renovação na sua casa. Eu estou falando de como é que você faz isso na sua casa.
Deus me trouxe aqui somente para falar isso. Ele quer renovar a sua casa, a sua família. Ele quer ser abundante com o Espírito Santo na sua casa. Ele quer te dar a palavra, Ele quer encher os seus filhos, Ele quer trazer graça, obediência, harmonia, perdão. Os conflitos vão cair, a vitória virá. Quando? Quando a presença do Espírito Santo for restaurada na sua vida. Quando você botar a pedra e dizer aqui nesse limite, é a rocha de Jesus Cristo, aqui nesse território, quem habita, quem governa, é o reino de Deus. O reino de Deus chegou aqui na minha casa. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Faz a tua obra, muda o que eu preciso mudar, muda, eu te dou liberdade, a coragem para dizer isso. Muda, Senhor, o que eu preciso mudar. Há um pecado que eu preciso confessar, que eu faça isso, e que eu não espere 20 anos. Quem pode dizer amém até aqui? Vocês estão celebrando 90 anos, e é uma alegria, pastor Fernando, saber quantas coisas maravilhosas Deus fez até aqui. Quantas foram as lutas, mas quantas coisas maravilhosas Deus fez aqui. Mas eu queria propor para você olhar para os próximos 90 anos. Eu quero propor para você olhar para a grandeza da presença de Deus que vai habitar na sua casa. Você crê? Você crê? Irmãos, a presença de Deus nas nossas casas é uma realidade. É uma realidade. Uma realidade. E é isso que Ele quer para você. Muitas coisas como comunidade, eu tenho certeza que vocês vão fazer muitas coisas. Muitas coisas Deus vai usar os irmãos. Muitas pessoas vão chegar aqui e serão regeneradas pelo Espírito Santo. E vão dizer assim: hoje eu fui regenerado e agora sou filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus também quer que a sua casa seja renovada, dia após dia. Ele quer que a palavra de Deus habite ricamente entre vocês, na sua casa, nos seus filhos. E aqui, a última coisa. Pastor Fernando, esse é o problema, né, de ser pastor. Começa a falar e não quer terminar. Mas eu queria falar a última coisa. E eu queria falar aos homens. Você que é homem e está aqui, você tem uma responsabilidade maior. Escutaram isso? Homens, você tem uma responsabilidade maior. Deus te chamou para liderar a sua casa. Não com autoritarismo, com exemplo. Ele quer ver você orando. Ele quer ver você se derramando. Ele quer ver você adorando o Senhor. Você talvez nem saiba, mas há uma chave na sua vida, homem, que quando você vira ela, toda a sua casa é influenciada. A influência que o pai e o marido têm sobre a sua casa é maior do que da esposa. Foi assim que Deus fez. É tão nítido isso que quando um pai, um homem se converte, facilmente toda a família vem para a igreja. E às vezes quando uma mulher se converte, às vezes demora 20, 30 anos para o marido vir. É verdade ou não é? É possível perceber. E eu quero dizer essa última coisa para você, homem, marido. Talvez você não é casado ainda, mas vai tomando nota aí para os mais jovens. Cadê os mais jovens? Tem uma turminha ali, ó, percebi. Vai tomando nota aí na caderneta. Nós temos que ser um tipo de homem que diz: esta é a minha responsabilidade. Eu vou ser o marido que Deus quer. Eu vou ser o pai que Deus quer. Eu vou ser o sacerdote do meu lar. Ser o sacerdote do lar não é, irmãos, quando seu filho nascer, simplesmente vir apresentar ele. Aqui, a igreja tem esse costume, pastor, de apresentar as crianças, não tem? Glória a Deus, é uma bênção, não é? Mas a responsabilidade do pai é apresentar Jesus Cristo dia após dia para a criança dentro de casa. Quem pode dizer amém?